Você já parou para pensar como as cicatrizes que o seu pai deixou, mesmo sem querer, podem estar moldando sua vida até hoje? E o mais intrigante, como essas feridas podem ser curadas e transformadas. No vídeo de hoje, vamos explorar um conceito poderoso de Carl Jung, que vai abrir seus olhos para um caminho de cura profunda e libertadora. Mas, antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está pronto para descobrir a chave que pode transformar a sua relação com o seu passado e, por consequência, com o seu futuro? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Vamos mergulhar juntos nessa jornada. Desde o primeiro suspiro fora do ventre, nossa mente começa a ser esculpida pelas experiências ao nosso redor. E, entre todas as influências, a presença paterna se destaca como um dos pilares mais poderosos na construção de quem nos tornamos. O pai, ou a ausência dele, molda não só nossa infância, mas também a maneira como nos conectamos emocionalmente com o mundo e principalmente como nos entregamos em relacionamentos amorosos. Mesmo quando acreditamos que superamos velhas dores, o inconsciente continua a operar nos bastidores, trazendo à tona memórias emocionais não resolvidas. A figura paterna, nesse cenário, não representa apenas proteção e disciplina. Ela é também o primeiro contato com o mundo fora de nós, com a ideia de autoridade, com os limites e com o que precisamos fazer para sermos dignos de afeto e pertencimento. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Mas o que acontece quando esse espelho masculino está trincado? Quando ele é ausente, frio ou severo demais? Uma parte da nossa identidade emocional se quebra e se esconde em um canto escuro da mente, esperando ser acolhida. Talvez você tenha crescido com um pai emocionalmente distante, alguém que nunca olhou nos seus olhos com ternura ou que sempre te cobrava perfeição. Talvez você tenha vivido tentando provar algo, sem nunca receber o reconhecimento que buscava. Ou talvez nem tenha tido uma presença masculina clara para se apoiar, criando um vácuo afetivo que persiste até hoje. Essas marcas não desaparecem simplesmente com o tempo. Como alertava Carl Jung, o que não é encarado na consciência se manifesta como destino, voltando em forma de padrões repetitivos, especialmente nas relações mais íntimas. Se você já se viu preso em ciclos de rejeição, em histórias onde parece nunca ser visto, ouvido ou valorizado de verdade, é provável que a origem disso esteja enraizada na sua infância. A mente, em sua sabedoria silenciosa, tenta resolver o que ficou inacabado. Como um disco riscado, ela reproduz a mesma trilha até que você perceba o arranhão e decida consertá-lo. Se na infância você ansiava pela aprovação de um pai que nunca veio, hoje pode estar buscando esse mesmo reconhecimento em parceiros amorosos, líderes no trabalho ou até em amizades, revivendo a mesma dor sob novas máscaras. Cada vez que você se esforça para agradar alguém e não recebe o retorno esperado, essa ferida se reabre, como uma criança interna chorando por atenção, ainda esperando ser validada. Imagine essa criança, pequena, vulnerável, fazendo de tudo para ser notada, tentando se destacar na escola, comportando-se perfeitamente, abrindo mão de suas vontades para não desagradar. E mesmo assim, nada. Nenhum gesto de carinho, nenhum "estou orgulhoso" de você. Ela cresce achando que amor precisa ser conquistado com esforço, que afeto só vem depois de muito sacrifício. E aí, já adulto, toda vez que você entra em um relacionamento onde se sente insuficiente, é como se aquela criança estivesse revivendo o mesmo cenário, o mesmo vazio. O inconsciente não fala com palavras. Ele se comunica com sensações, com padrões que se repetem como ecos do passado.
E enquanto você não acolher essa dor, enquanto não olhar com compaixão para esse fragmento de si mesmo, continuará atraindo experiências que apenas confirmam a ferida original. Se você se vê preso em relacionamentos onde precisa se desdobrar para merecer amor, onde sempre dá mais do que recebe, onde sente que o outro está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, não é azar, não é destino cruel, é sua alma gritando por cura. É um convite profundo para romper esse ciclo. Porque no fundo, não é sobre os outros. É sobre você aprender que já é digno de amor, mesmo sem provar nada a ninguém. Enquanto a raiz da sua dor estiver enterrada no silêncio da infância, ela continuará a brotar em formas inesperadas. Mas quando você se dá a permissão de olhar para ela, de entender de onde vem esse sentimento de nunca ser suficiente, você inicia um processo de libertação. E pela primeira vez, a criança dentro de você pode, enfim, descansar. A jornada de cura da ferida paterna começa com um simples, mas poderoso despertar: o reconhecimento. Não podemos alterar o que escolhemos ignorar. Quantas vezes você já se pegou sentindo que não é suficiente em uma relação? Agora reflita: de onde vem essa voz interna que insiste em te diminuir? Que personagem você se forçou a interpretar quando ainda era criança, só para ser aceito? Quando uma criança cresce sem o afeto incondicional do pai, ela aprende a se adaptar para sobreviver emocionalmente. Pode se tornar alguém obcecado por agradar ou, pelo contrário, alguém frio e distante. Ambas as posturas são máscaras, estratégias inconscientes de proteção. Nenhum desses caminhos revela quem você realmente é. Segundo Carl Jung, a verdadeira cura vem ao integrarmos nossa sombra, esse lado obscuro que tentamos esconder, mas que rege silenciosamente nossas escolhas. A sombra não é maldade, é dor não processada. E quanto mais a empurramos para o porão da nossa mente, mais ela assume o controle dos nossos relacionamentos, sabotando aquilo que mais desejamos viver. A ferida deixada por um pai ausente ou emocionalmente negligente se infiltra nas nossas relações adultas como um vírus silencioso. Procuramos, mesmo sem perceber, figuras que preencham esse vazio: parceiros, amigos, até líderes espirituais. Mas essa busca é um eco de algo muito mais profundo. A tentativa de encontrar, em alguém externo, o amor que nunca nos foi dado. É como tentar saciar uma sede com água do mar. Nada basta. Nenhuma validação é suficiente. Porque a carência não é do presente, é um chamado da criança ferida que vive em nós. A verdadeira transformação começa quando deixamos de esperar que nosso pai mude, peça desculpas ou finalmente nos reconheça. A cura acontece quando paramos de mendigar afeto e passamos a nos oferecer o amor que sempre foi negado. Isso não significa apagar o passado, mas sim usar a dor como ponte para nossa liberdade emocional. À medida que acolhemos essa ferida e deixamos de resistir à sua existência, algo poderoso muda dentro de nós. Relações tóxicas começam a perder o brilho. Paramos de nos atrair por histórias de abandono. O amor deixa de ser luta e passa a ser abrigo. Mas esse processo não é rápido, nem confortável. Ele exige que enfrentemos fantasmas antigos, que encaremos de frente sentimentos que aprendemos a esconder. Medo de rejeição, vergonha de não sermos suficientes, raiva contida, tudo vem à tona. É como entrar em um sótão escuro que evitamos, por anos. Só que ali, naquele caos, está também nossa chave. Se você percebe que vive padrões repetitivos em seus relacionamentos, que sempre acaba no mesmo tipo de conexão que te machuca, é hora de fazer uma pausa e olhar para dentro. Qual parte sua ainda está esperando ser validada? Que ferida você ainda não teve coragem de tocar? Jung nos ensinou que o inconsciente sempre dá um jeito de nos mostrar o que precisa ser curado. As pessoas que escolhemos, as dores que sentimos, tudo é espelho do nosso mundo interno. Se há sofrimento, é sinal de que há algo dentro pedindo cuidado. Se há vazio,
é porque buscamos no externo aquilo que só pode ser construído dentro de nós. A cura da ferida paterna é, acima de tudo, um reencontro com nossa própria essência, aquela que foi esquecida quando aprendemos que amar era perigoso demais. Esse caminho de cura é uma jornada de volta para casa. Não se trata de esquecer o que nos feriu, tampouco de justificar comportamentos que nos traumatizaram. Trata-se de recuperar o poder que deixamos nas mãos do passado. O primeiro passo é nomear a dor, admitir que ela existe, que nos moldou, mas que não precisa nos definir. Em seguida, vem a aceitação. Permitir-se sentir sem culpa, sem julgamento. E então, o perdão. Não necessariamente para quem nos feriu, mas para nós mesmos por termos carregado esse peso por tanto tempo. Cada pequeno avanço nesse processo nos liberta um pouco mais. Nos tornamos menos reativos, mais conscientes, mais íntegros. E quando começamos a nos ver com compaixão, todo o nosso mundo muda. A cura não é um lugar de chegada, mas um modo de caminhar. É quando paramos de tentar ser quem os outros esperam e começamos a ser quem somos de verdade. E nessa verdade, não há espaço para mendigar amor, porque entendemos que somos, por si só, dignos de recebê-lo. Muitas das atitudes que hoje nos sabotam não surgiram por acaso, e tampouco são falhas do nosso caráter. Elas são mecanismos inconscientes que o nosso próprio corpo e mente criaram como uma espécie de armadura contra a dor que vivemos no passado. Só que aquilo que um dia serviu como proteção, hoje pode estar funcionando como uma prisão. Se não identificarmos esses padrões, corremos o risco de viver como prisioneiros das mesmas histórias, repetindo comportamentos, tomando decisões baseadas no medo, afastando oportunidades por receio de nos ferirmos novamente. A cura da ferida paterna começa no espelho, na coragem de se encarar sem filtros, perguntando: até que ponto minhas atitudes em um relacionamento refletem quem eu sou de verdade? E até que ponto são reações automáticas, moldadas por um medo profundo de rejeição, de abandono, de não ser bom o bastante? E essa pergunta vai além da esfera amorosa. Quantas vezes você já buscou, sem perceber, um parceiro que te desse o que faltou na infância? Um tipo de amor que jamais recebeu? Quando você começa a se questionar profundamente, algo dentro de você se move. Você começa a perceber que muitas escolhas da sua vida não foram fruto da liberdade, mas respostas moldadas por antigas feridas. Imagine sua trajetória como um rio. Quando ele encontra pedras no caminho, a correnteza se divide, perde força, se espalha em direções que não deveria. Essas pedras são as dores que você carrega. E enquanto elas estiverem ali, por mais que você se esforce, haverá sempre um bloqueio. A sua energia vital, seus planos, seus relacionamentos, tudo se impacta. Não importa quantos cursos, livros ou conselhos você receba. Se a raiz não for tratada, os frutos continuarão amargos. O lado sombrio da mente, aquilo que Jung chamava de sombra, encontra sempre uma maneira de emergir. Ela se manifesta em padrões que parecem coincidência, mas não são. Relacionamentos que repetem o mesmo ciclo, a dificuldade de confiar ou de se entregar, o medo constante de não ser amado. Curiosamente, a gente costuma se atrair exatamente por aquilo que mais nos feriu. Se você cresceu sentindo que não era visto, é provável que hoje busque inconscientemente alguém que te faça sentir invisível. Não porque goste de sofrer, mas porque o inconsciente tenta, de forma distorcida, resolver a dor ao revivê-la. É um looping emocional. A dor se repete não como castigo, mas como um sinal, um pedido silencioso para que você finalmente olhe para dentro. Mas se você continua esperando que o outro preencha esse buraco, que alguém venha te salvar, validar ou dar aquilo que faltou, estará preso nesse padrão para sempre. A única porta de saída é a mudança interna. Curar a ferida paterna não é sobre confrontar o pai que te machucou.
tampouco esperar que ele mude. É sobre tomar as rédeas da sua história e decidir que você não vai mais buscar nos outros aquilo que pode e precisa se dar. É assumir que, apesar da dor, você não é uma vítima indefesa, mas alguém capaz de reescrever sua própria jornada. Trabalhar a autoestima, aprender a se valorizar e a se amar incondicionalmente muda tudo. Você deixa de atrair o mesmo tipo de relação, de cair nos mesmos buracos. E mais importante, você para de precisar de validação externa. Passa a fazer escolhas conscientes, não carentes. As relações se tornam livres, saudáveis e verdadeiras. Porque você não está mais carente de amor, está completo. Mas aqui vai uma verdade que poucos contam. Esse processo não é fácil e nem rápido. Existem dias em que você vai se sentir forte, centrado, livre. Mas também existirão momentos em que tudo parecerá desmoronar, em que a dor antiga volta, com força, e te empurra de volta para os velhos padrões. É normal, é parte do caminho. O que importa é a consciência. Cada vez que você percebe o que está acontecendo, você avança, mesmo quando sente que está voltando. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se quem se é de verdade, além das máscaras e das feridas. E para isso, você precisa encarar suas sombras não como inimigas, mas como partes esquecidas de si mesmo que estão pedindo para ser vistas, compreendidas e integradas. Esse processo exige mais do que coragem, exige compromisso. Porque reconhecer a ferida paterna não é se vitimizar, é assumir a responsabilidade pelo que você faz com a dor que te deram. Você pode usar isso como desculpa para repetir padrões, ou como um trampolim para se tornar alguém mais consciente, mais livre. Curar não é esquecer, nem fingir que não doeu. É olhar para o que aconteceu com maturidade e ressignificar. Entender que o seu valor não depende de ninguém, que você não precisa provar nada para ser digno de amor, que pode escolher pessoas com base no seu amor próprio e não na sua carência. Se você sente que continua preso a padrões, que continua repetindo histórias, talvez seja a hora de parar tudo. Porque não se cura o que não se reconhece, e não se transforma o que permanece escondido. Jung nos deixou um tesouro. O entendimento de que tudo o que buscamos fora já existe dentro de nós. Mas para acessar esse poder, é preciso coragem. Coragem para soltar o papel que te deram e escrever um novo roteiro. Um roteiro onde você não precisa mais interpretar o filho rejeitado, o parceiro carente, o adulto inseguro. Quando você começa a investigar essa ferida, percebe que ela não influencia apenas sua vida amorosa, mas também sua visão de si mesmo. Muitas das crenças que você tem sobre seu valor, sobre o que merece, sobre o quanto é digno de ser amado, foram moldadas na infância, especialmente na relação com a figura paterna. E se você não trouxer isso à luz, continuará buscando esse pai perdido nas pessoas erradas. Continuará se sentindo um menino ou menina à espera de reconhecimento, tentando provar que merece atenção, respeito, afeto. Enquanto você procurar fora o que só pode encontrar dentro, vai se frustrar. Vai repetir os mesmos erros, os mesmos laços. A ausência do pai, a rigidez, a frieza. Tudo isso se projeta em seus relacionamentos até que você decida parar. Parar de pedir amor e começar a se dar. Parar de esperar aprovação e se aprovar. Parar de buscar validação e se validar. É aí que começa a verdadeira cura. E esse é o convite. Não para esquecer o que viveu, mas para integrar. Para acolher cada parte de você, inclusive a mais ferida, e transformá-la em força. Porque no fim, você não precisa ser perfeito, forte o tempo todo ou imune às dores. Só precisa ser inteiro. E inteiro você já é. Só precisa lembrar. Deseja que eu continue com mais blocos nesse estilo? Eles fazem parte do caminho.
Cada vez que você desperta para o que está acontecendo dentro de si, você avança mais um degrau na escada da sua própria libertação. Carl Jung já nos ensinava: integrar a sombra não é algo imediato. Não, é um botão que se aperta, mas sim um processo contínuo, quase artesanal, de reconstrução interna. Requer presença, coragem e um compromisso firme consigo mesmo. E a cada vez que você escolhe a si próprio, a cada momento em que diz não aos velhos padrões, a cada instante em que sente profundamente sem reagir com base nas feridas do passado, você rompe correntes invisíveis. Você se aproxima da liberdade emocional, aquela que não depende de mais ninguém, além de você mesmo. E nesse caminho, algo quase mágico começa a emergir. Você começa a perceber que não precisa mais da validação que um dia implorou aos seus pais. Percebe que o amor próprio não se mendiga, se constrói, se cultiva. Entende que não precisa provar nada para ninguém, nem corresponder a expectativas para se sentir digno. A cicatriz, por mais profunda que tenha sido, não é mais o centro da sua identidade. Sim, ela existiu, mas ela não dita mais o que você é capaz de ser ou fazer. E aí, de repente, num dia comum, sem aviso, você acorda e percebe: algo se transformou. O que antes doía já não corta com a mesma força. As relações deixam de ser palco de sofrimento e se tornam espaço de verdade. Os gatilhos perdem o poder que um dia tiveram. Você começa a reagir diferente. Situações que antes tiravam sua paz agora passam como nuvens num céu calmo. E nesse exato momento, você entende o que é a cura. Não porque a dor sumiu completamente, mas porque ela não dita mais seu comportamento. Você aprendeu a segurá-la sem ser engolido por ela. Aprendeu a sentir sem desabar, a lembrar sem sangrar. E nesse estado de presença você descobre que o amor que buscava sempre esteve dentro. Era só questão de reconectar, de lembrar que você já é completo. E quando você se abastece dessa fonte interior, tudo em volta se realinha. As relações se tornam mais leves, mais verdadeiras, mais recíprocas. Não porque alguém veio e te resgatou, mas porque você se resgatou. E quando você se olha no espelho da vida e enxerga suas dores, suas lutas, suas histórias, mas sem que nenhuma delas te defina, algo se ilumina dentro de você. Você deixa de ser vítima das suas experiências e se torna o arquiteto da sua realidade. Você não reage mais com o impulso de quem foi ferido, mas age com a consciência de quem se curou. Você para de procurar nos outros aquilo que aprendeu a se dar: respeito, amor, presença, valor. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia acontece, quando o reflexo das suas feridas se desfaz e dá lugar ao brilho da sua essência. O amor deixa de ser um lugar de dor e se transforma numa expansão contínua do seu ser mais autêntico. Mas esse conhecimento não é só seu. Ele precisa circular, porque há milhares de pessoas presas em repetições que nem percebem, mendigando amor e sentido onde nunca encontrarão. Gente boa que só precisa de uma palavra certa, dita na hora certa, para despertar. Por isso, se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém. Você pode ser o instrumento que Deus usará para libertar outra alma. Comenta aqui embaixo. Qual parte dessa mensagem falou mais fundo no seu coração? O que você percebeu sobre sua própria jornada? Que decisão você vai tomar a partir de agora para dar o próximo passo na sua cura? Suas palavras podem ser o empurrão que outro precisa para iniciar o seu próprio despertar. E se você ainda não está inscrito neste canal, aproveita agora para se juntar a nós. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que, assim como esse, transforma vidas de dentro para fora. Aqui, a gente não finge perfeição. Aqui falamos de alma para alma, de processo para processo. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento faz essa mensagem chegar a mais corações. Gente que está sofrendo em silêncio, mas que pode encontrar aqui o alívio que precisa. Essa jornada é feita em conjunto.
Você não está só. Aqui tem uma comunidade de pessoas reais que estão se curando, se questionando e se reconstruindo com coragem. E no final das contas é isso que muda o mundo. O despertar de cada um, o ato de viver com verdade. O amor que você buscava já te habita. Só falta você se lembrar. E nos vemos, claro, no próximo vídeo.